The screen com vocês. Estão vendo o screen? Ok. Bom, pessoal, eu gostaria só de dar uma pequena introdução. What are your legacy going to be for the two kingdoms? The legacy? Did you say legacy? Or did you say legacy? Acho que nós temos algumas interferências aí, né? Eu gostaria só de dar uma pequena introdução. Como o Jonas comentou, eu estou no mercado há 42 anos. Já trabalhei com todos os ramos de seguro, mas realmente de 20 anos para cá é que eu venho me dedicando ao seguro de crédito. E por que isso? Porque realmente eu acho que o seguro de crédito é um dos seguros que eu acredito que agrega mais valor para as empresas. Eu acho muito gratificante, sabe, quando meus clientes chegam para mim e falam: olha, Felipe, sabe, é muito interessante trabalhar com vocês nessa área de seguro de crédito. A gente encara, vamos dizer, os prêmios que a gente paga não como um custo, como qualquer outro seguro, mas realmente como um investimento, porque é um investimento onde a gente aplica para poder realmente vender, aumentar as nossas vendas para os nossos clientes existentes, dividindo esse risco com um terceiro, que é um conhecedor de risco, e é muito benéfico para realmente poder dividir esse risco com uma seguradora que realmente conhece esse risco bem e pode ser nosso parceiro nesses riscos, como também para abrir novos mercados, sabe? E quando a gente fala abrir novos mercados, a gente está falando geograficamente e também clientes que estão lançando produtos e serviços novos no Brasil e fora do Brasil. Então, o seguro de crédito, usado corretamente, é uma ferramenta muito interessante para realmente alavancar vendas, especialmente em momentos de crise. E, obviamente, todo mundo tem que entender que o apetite para risco realmente cai nesses momentos, mas quem é um fiel comprador de seguro de crédito vai ter proteção nesses momentos complicados como nós estamos vivendo agora. Eu também notei que nós temos vários colegas aí de profissão que são de outros ramos de seguro, e então eu decidi fazer uma apresentação bem curta. Eu vou falar muito rapidamente sobre o seguro de crédito. Eu vou dar uma pincelada sobre as características básicas do seguro e os benefícios do seguro. E aí eu vou dedicar uma boa parte, ou 50% da apresentação, para falar sobre a situação que nós estamos hoje, que é no meio de uma crise sanitária, podemos dizer também uma crise econômica e uma crise política. Quer dizer, we have a triple whammy, né, como a gente diz em inglês. Então, e no final, obviamente, a gente pode, eu espero que tenha tempo para perguntas. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, eu obviamente vou responder depois via e-mail, mas se possível eu vou tentar responder todas as perguntas depois da apresentação. Então, acho que a primeira coisa, para que todo mundo esteja na mesma página, eu acho que é interessante a gente ver uma definição do que é o seguro de crédito. Então, em 5 ou 6 linhas, vocês podem entender o que é o seguro de crédito. Mas o seguro de crédito, assim, basicamente, é um seguro que a gente usa para cobrir as vendas B2B, business to business. A gente normalmente não faz B2C, às vezes a gente faz B2C, por exemplo, no setor agro, que é um setor que você tem muitos fazendeiros que operam com CPFs e não com CNPJs, mas basicamente a cobertura do seguro é para indenizar segurados, credores, indústrias que estão vendendo para
outras pessoas jurídicas, tá? Então, tipicamente, nós temos, por exemplo, um fornecedor de eletroeletrônicos que está vendendo para uma cadeia de varejistas e quer cobrir esse risco. Entrega o produto, vai receber num prazo de 120 dias e quer ter certeza que no vencimento ele vai receber. Então, é um seguro muito simples. Podemos cobrir todos os setores, os principais setores da economia brasileira, também paraguaia, Vitor, e também podemos cobrir serviços também. Tá? Algumas pessoas me perguntaram se é possível fazer seguro de serviços, e também é factível fazer seguro dessa parte de serviços. O que a gente também tem visto muito nos últimos 12 meses é seguro para bancos e seguro para securitizadoras. Temos feito bastante seguro para FDICs, para CRAs. Então, é um produto muito amplo. Ela pode ser usada por muitos setores e os principais setores da economia brasileira. Quais são os riscos cobertos, né, numa pólice? São basicamente dois riscos que nós temos. Temos o risco da insolvência e temos a cobertura para mora prolongada. A insolvência, assim, resumidamente, é quando uma empresa entra em falência e quebra, ou entra em RJ, ou recuperação judicial. Então, aí não tem muito o que discutir, quer dizer, a empresa quebra e o segurado quer receber a sua indenização. Mas também temos casos onde não está tão claro, não temos o caso de falência ou não temos o caso de uma recuperação judicial, mas o cliente simplesmente não paga. E aí, isso nós chamamos de mora prolongada. Então, nós temos aí o que a gente chama em inglês de um waiting period, ou um prazo para abrir o sinistro, e esse prazo ela pode variar de 90 dias a 150 dias para tentar receber do devedor de uma forma amigável ou extrajudicial. Se a gente não conseguir receber nesse prazo, a gente abre o sinistro, indeniza, normalmente na faixa de 90%, repassamos o problema da cobrança para a seguradora e a seguradora vai cobrar e vai tentar recuperar 100% do prejuízo, inclusive a franquia do segurado, que é normalmente 10%. Quais são os riscos excluídos? Bom, como uma boa apólice seguro, temos várias páginas de riscos excluídos e eu não quero entrar em todos os riscos excluídos porque elas são basicamente as mesmas que todas as apólices que nós temos aqui no Brasil. Mas tem algumas que são, obviamente, exclusivos ao seguro de crédito e a principal exclusão que eu gostaria só de comentar é o litígio comercial, que é quando o devedor não paga porque está tendo alguma disputa entre o vendedor e o comprador. E isso não está relacionado com crédito, mas muitas vezes isso se mistura com o crédito, então é muito importante deixar isso muito claro, que o litígio comercial não está coberto. Quais são as principais modalidades do seguro de crédito? E as modalidades que eu vou colocar aqui são modalidades que nós temos aqui no Brasil. E eu vou passar rapidamente. São 4 modelos. O que nós mais vendemos no mercado brasileiro, eu diria que 70% das apólices no Brasil estão na modalidade de whole turnover, tá? Que é o modelo tradicional, onde nós estamos cobrindo basicamente ground up, como a gente diz, e estamos cobrindo a globalidade da carteira e funciona de uma maneira, é o que eu chamo de full service.
além de você comprar a proteção do seguro de crédito, você tem um serviço fabuloso de gerenciamento de risco. E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas o seguro whole turnover é o que eu chamo do seguro assim mais completo, e que envolve não só a proteção do seguro, mas também um serviço de monitoramento e de gerenciamento de risco que é muito, muito útil para as empresas no Brasil, especialmente para as pequenas e médias empresas que não têm uma área tão sofisticada de crédito e cobrança. Então, para a empresa pequena e média, ela está quase terceirizando a sua área de crédito para uma seguradora de crédito. O segundo modelo, que é o Excess of Loss, já é para as empresas maiores, já para as corporações. São para os clientes que eu chamo de compradores qualificados. São para aquelas empresas que têm uma área de crédito cobrança na empresa, não precisam depender tanto da seguradora para estabelecer limites de crédito e monitorar os devedores, mas quer a proteção de seguro. Então, eles querem a proteção de seguro, eles não estão preocupados com pequenas perdas, então, eles trabalham com uma franquia ou uma primeira perda agregada relativamente alta, e isso possibilita a seguradora cobrar uma taxa menor e também facilita para a seguradora passar uma caneta, como a gente chama, maior, para que o segurado possa aprovar limites de crédito até um determinado limite. E esses limites podem ser bastante excessivos. Aqui no Brasil, nós temos vários casos onde o cliente que tem uma área de crédito está aprovando os seus limites de crédito até 10 milhões, 20 milhões de reais, sempre baseado numa política de crédito e cobrança interna da empresa. Então, a seguradora vai auditar essa política, vai aprovar essa política e vai cobrir os prejuízos desde que o segurado siga a sua própria política de crédito e cobrança. O Top-Up Policy é uma policy que a gente chama de uma policy para segundo risco. Então, não é abnormal da gente ter uma situação quando o cliente tem um limite de crédito, não é suficiente, a seguradora na pólice primária não pode ir mais porque não tem apetite ou ela não tem capacidade naquele buyer, e aí nós temos que fazer um segundo layer com uma segunda seguradora para aumentar esse limite de crédito. Isso é uma coisa que está começando no Brasil agora. Nossa empresa, nós temos um programa de top-up com uma das seguradoras do mercado, então isso facilita um pouco o fechamento nessa área. E o single risk e o single buyer não é muito utilizado no Brasil. As seguradoras não gostam muito de vender esse produto. Você tem uma certa concentração de risco, porque você está falando de um devedor somente. Então, esse devedor tem que ser muito bom para a seguradora aceitar. E nos momentos como nós estamos hoje, fica mais difícil ainda para você conseguir essa cobertura de single risk ou single buyer. Mas eu pus aqui porque é uma modalidade de seguro de crédito que a gente já vendeu e vendemos aqui no mercado brasileiro também. Rapidamente, vou falar um pouquinho mais sobre limites de crédito no próximo bloco, mas eu acho que é muito importante deixar claro que nós temos basicamente dois modelos de apólices. Temos o que a gente chama de apólices com limites cancelados. E eu não te falei o que eu vou fazer com aquele dinheiro do seu pai. Felipe, você botou no mute.
o seu microfone. Fio, tá no mudo. Felipe, vai lá no canto esquerdo embaixo que você alcança lá. Você tira do mudo. Desculpa, pessoal. Voltou. Alguém me colocou no mute aqui. Desculpa. Então, eu estava falando que no Brasil a gente tem basicamente dois tipos de apólices. Nós temos uma apólice que tem limites canceláveis. Então, a seguradora tem o direito de cancelar ou reduzir um limite no meio do contrato. E a ideia, basicamente, como as seguradoras tradicionais fazem um bom monitoramento dos devedores, se aparecer qualquer luz amarela ou qualquer luz vermelha, ela pode realmente informar o segurado online imediatamente, falar, olha, nós estamos com um problema com esse devedor, fica tranquilo, tudo que foi vendido está coberto, mas a partir desta data, pare de vender ou reduza as tuas vendas para esse cliente, porque nós estamos prevendo problemas. Então, isso tem acontecido muito agora na pandemia, e eu vou falar um pouco mais sobre isso no bloco seguinte. E nós temos aquelas seguradoras que operam com limites não canceláveis, então ela assume o risco a partir do primeiro dia da pólice, e esse limite está em vigor por 12 meses, sem qualquer possibilidade de cancelar os limites. Existem algumas cláusulas que protegem a seguradora se a empresa está realmente entrando em bancarrota, mas, em princípio, seriam o que a gente chamaria de limites não canceláveis. Obviamente, o ideal para vocês é realmente trabalhar com limites não canceláveis. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco. Eu comentei com vocês que 70% do mercado brasileiro opera com as seguradoras, que a gente chama de seguradoras tradicionais, e compram o full service das seguradoras de crédito. E quando eu falo em full service, é porque realmente é um full service. Além de comprar uma proteção para mitigar o risco de crédito, a seguradora ajuda o segurado estabelecendo limites de crédito, sabe? Eles fazem análise de balanço para poder realmente fornecer limites de crédito adequados para cada devedor. Muito importante um serviço de monitoramento do devedor, é um monitoramento que é feito 24 horas por dia, 365 dias por ano, e estão monitorando a carteira inteira do segurado, e qualquer problema, qualquer desvio, qualquer protesto, qualquer serasa, imediatamente o segurado é avisado para ele poder tomar as precauções para reduzir o prejuízo no fim do dia. E o terceiro serviço, que também é muito útil, é o serviço da cobrança. Quer dizer, é muito útil você poder realmente receber 90% de uma indenização, receber o seu cheque, baixar isso no teu contas a receber, passar toda a cobrança para a seguradora e deixar a seguradora cobrar. E quem trabalha no Brasil sabe que cobrar um devedor no Brasil é um processo de anos, sabe? Não é raro você ficar 7, 8 anos para receber uma conta no Brasil. Então, é muito útil você receber essa indenização rapidamente e deixar a cobrança para a seguradora. Então, é o que eu acabei de falar, são esses os 3 serviços básicos que estão acoplados ao seguro de crédito.
E quais são os principais mercados nacionais e internacionais? Esse realmente é um jogo internacional. Infelizmente, nós não temos nenhuma seguradora brasileira. Todas as seguradoras são estrangeiras. E eu vou rapidamente passar uma por uma aqui. Então, nós temos o maior player no mercado brasileiro, é a Coface. A Coface é uma seguradora francesa e hoje deve ter a liderança do mercado brasileiro. Em segundo lugar, nós temos a Euler Hermes, que faz parte do grupo Allianz. Também é uma seguradora franco-alemão e também está no Brasil desde 2004, mais ou menos. Aí nós temos a Atradius, e aqui eu peço desculpas, na verdade, Crédito e Caution e Atradius, tá? É uma empresa espanhola e holandesa. E eles estão no Brasil também desde 2005, 2006, e também atuam no seguro de crédito doméstico e exportação. Aí nós temos a SESI, que é a Companhia Espanhola de Seguro de Crédito e Exportação. É uma seguradora muito boa, é uma seguradora espanhola, muito bom para pequenos e médios negócios, está no mercado doméstico e no mercado de exportação também. E aí, os dois últimos nomes são nomes mais familiares para a maioria, porque são seguradoras multilinhas. As primeiras 4 são basicamente seguradoras de crédito e garantias. Tá? Garantias é o primo do seguro de crédito, mas não vamos falar sobre garantias hoje. A AIG e a Chubb são seguradoras multiline, como nós chamamos, operam com property, casualty, vida, etc, etc, etc. E também tem boas divisões de seguro de crédito aqui no Brasil. Rapidamente também, o mercado de seguro de crédito é um mercado muito recente no Brasil, sabe? Isso não é bem verdade, tá? Porque quando eu comecei em seguro na década de 70, o IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil, já fazia seguro de crédito à exportação. E tem vários membros aqui da Câmara Sueca que usavam bastante os serviços do IRB naquela época, eu me lembro disso, mas era basicamente um monopólio do IRB. E as seguradoras do mercado emitiam as apólices e resseguravam 99,9% para não dizer 100% para o IRB. E o IRB estava basicamente garantindo as exportações brasileiras para a América do Sul e a África, basicamente. E não preciso dizer que a carteira foi bastante deficitária, mas o seguro de crédito, como nós conhecemos hoje no mercado atual, ela nasce, na verdade, por volta de 2004, 2005, com a entrada da Coface. A Coface ela emitia as suas apólices através da Sul América, e aí ela veio para o Brasil com a sua própria seguradora, mais ou menos se não me engano, mais ou menos em 2004. Ela já operava também com a SPCE, que era uma seguradora de crédito à exportação, antes desse período, mas com uma seguradora doméstica, mais ou menos no começo dos anos 2000. E aí todas as seguradoras mais ou menos vieram juntas de 2004 a 2007, 2008. Então, é um mercado relativamente novo, é um mercado que cresce normalmente double digits, exceto em anos de crise. Então, quem tem cobertura, quem não tem cobertura vai ter que esperar para sair da crise. Mas, para dar uma ideia, o mercado cresce double digits, o ano passado cresceu somente 6%. E é um mercado de mais ou menos 425 milhões. A sinistralidade no mercado brasileiro, e podemos também falar um pouco sobre Brasil e um pouco sobre a Argentina, que a gente sabe que a Argentina também, no momento, está com alguns problemas de crédito,
Mas a nossa experiência, tanto no Brasil como na Argentina, é muito positiva, sabe? Apesar de tudo que a gente escuta, o que a gente lê, obviamente eu não estou falando tanto no cross-border, tá? Nas exportações, mas estou falando mais de mercado doméstico. E o mercado doméstico é a maior parte dos prêmios dentro do mercado brasileiro e no mercado argentino. Então, quando você fala no mercado brasileiro, 90% dos prêmios são de seguros domésticos e mais ou menos 10% são seguros de crédito à exportação. Então, a sinistralidade, se você pegar a sinistralidade dos últimos 2 anos, muito comportado, muito bom, sabe? A gente está falando aí de uma sinistralidade de 23% em 2018 e de 34% em 2019. Para 2020 e 2021, eu vou falar um pouco sobre isso no próximo bloco, quando eu for falar um pouco de Covid. Mas, com certeza, a sinistralidade esse ano vai superar a casa dos 100%. Simplesmente já superamos, na verdade, já chegamos no mês de, acho que em julho, já tínhamos atingido 100% de sinistralidade. Faz parte do jogo, sabe? Temos os anos bons e temos os anos ruins, e nos anos ruins, realmente, a sinistralidade vai ser sempre acima de 100%. Temos que fazer caixa nos anos bons para pagar os sinistros nos anos ruins. Quais são os principais benefícios do seguro de crédito? Primeiro, e o mais importante, obviamente, é proteger o fluxo de caixa. Sabe, eu acho que todo mundo que é empresário, todo mundo que trabalha numa empresa sabe que o fluxo de caixa é a coisa mais importante, especialmente nesses momentos de crise. Então, é muito importante cobrir o fluxo de caixa. E o que muitas pessoas não entendem, não percebem ou não querem perceber é que, sabe, dependendo da tua margem de lucro, e vamos dizer que você tem uma margem de 10% ou de 15%, se você sofrer um prejuízo um prejuízo simples de R$1 milhão, você precisa fazer 10 milhões de vendas novas para cobrir um lucro de 10%. Quer dizer, é gritante, né? Então, quando você fala em prejuízos grandes, sabe, tipo de 10 milhões, e não é raro a gente ter que pagar indenizações de 10 milhões, para você recuperar um bottom line de 10 milhões, você tem que vender 100 milhões a mais para recuperar esses 10 milhões. Então, o seguro de crédito é um seguro para proteger o fluxo de caixa e proteger o lucro da empresa. Isso é muito importante. Ninguém quer vender a prazo, né? Todo mundo quer receber à vista, todo mundo quer receber antecipado, mas infelizmente o mercado não permite, né? E às vezes você realmente precisa dar prazo para o teu cliente e às vezes você precisa até estender esse prazo, especialmente em momentos que nem esse, para poder continuar vendendo e ajudar o teu parceiro de negócio. Então, com o seguro de crédito, você vai poder vender a prazo com muita mais tranquilidade. Eu tenho vários exemplos aqui no Brasil de vários clientes que realmente sabem usar o seguro de crédito para aumentar suas vendas. E eu tenho um caso clássico de um cliente nosso que, quando a gente começou com a pólice deles há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, eles faturavam mais ou menos 40 milhões de reais no Brasil. E eles tinham um problema sério, que eles tinham uma limitação muito grande de clientes, não tinham muitos clientes no Brasil. Eles tinham, se eu me recordo, era mais ou menos 150, 170 clientes no Brasil. Então, mas eles sempre tiveram medo de aumentar demais a sua exposição com esses 170 clientes. No momento que a gente entrou com uma pólice de seguro, essa empresa se sentiu aliviada para poder realmente vender mais, porque ela estava dividindo esse risco de crédito com uma seguradora. Então, exemplificando, sabe, essa empresa que vendia 1 milhão ou 2 milhões
para um cliente existente, na hora que a seguradora deu o limite de crédito de 1 milhão, 2 milhões, por que não vender 3? Ele já estava bancando 2. Se eu já tenho agora uma cobertura de 2, posso aumentar para 3. E, eventualmente, até pedir para a seguradora aumentar esse limite de crédito para 3. Então, nem sempre a seguradora vai junto, porque, obviamente, cada devedor tem um limite, sabe? É uma análise financeira, é uma análise de balanço, mas no momento que você consegue dividir esse risco com uma seguradora, você pode aumentar seus limites para clientes existentes sem problema nenhum. E sem aumentar, e não estou nem falando de clientes novos, né? Porque são só a tua carteira de clientes onde você realmente vai poder vender mais para os teus clientes existentes. E o segundo, obviamente, é tão importante quanto quando você tem novos produtos que você está vendendo para novos clientes, que você não conhece o cliente, é sempre bom você ter um parceiro que tem esse cliente, esse devedor no seu database e pode realmente entrar nesse risco com vocês. Então, para você expandir para mercados novos, sejam produtos novos ou geograficamente, dentro do Brasil, você quer começar a vender no Nordeste, quer começar a vender no Centro-Oeste, você não conhece, você tem certas dúvidas, o seguro de crédito é fantástico para isso. O que nós estamos vendo mais agora, eu comentei no começo da apresentação, é que a gente está fazendo muitas operações com bancos e fundos, sabe? Fundos e securitizações, tipo FDICs, tipo CRAs, e realmente quando os bancos e investidores têm o seguro de crédito como uma garantia adicional, isso favorece não só na redução da taxa, mas também na captação. É mais fácil captar o dinheiro dos investidores e também possibilita você aumentar um pouco os níveis de concentração, tanto de excedente como de sacados. Então, esse é um benefício interessante para ser explorado. Outra coisa que eu quero novamente enfatizar são as informações que as seguradoras de crédito têm. Todo mundo conhece Serasa aqui no Brasil, todo mundo provavelmente usa Serasa, mas é sempre bom ter uma outra fonte de informações sobre crédito. Então, as seguradoras de crédito têm um banco de dados fantástico, não só do Brasil, mas também do exterior. Então, só esse serviço eu acho que também vale muito. O serviço de cobrança, eu já comentei, é muito bom poder indenizar e depois passar o problema para a seguradora cobrar, especialmente quando você fala de seguro de crédito à exportação. É muito complicado cobrar um devedor na África ou na América do Sul. O fato de você ter um seguro de crédito, receber no Brasil, em US, ou equivalente em reais, e depois passar o problema para a seguradora resolver, é um serviço formidável. E um dos pontos também que acho que vale a pena mencionar é que o seguro de crédito é uma despesa. Então, se você está no lucro real, é uma despesa dedutível, então você tem um desconto de 34% de IR, que, de uma certa forma, reduz o teu custo do seguro no final do dia. Então, acho que e é bom enfatizar que a provisão para devedores duvidosos não é uma despesa dedutível para fins de imposto de renda, tá? Então, você tem uma vantagem comprando em seguro ao invés de fazer provisões. Bom, pessoal, então a primeira parte era para te dar mais ou menos um overview do mercado brasileiro e dos produtos que nós temos aqui no Brasil. E agora eu gostaria de só focar um pouco sobre o Covid, né? Nós estamos aqui no meio da pandemia. Para complicar as coisas, também estamos no meio de uma crise econômica e também uma crise política. Então, nós realmente temos 3 problemas sérios e, com certeza, isso afeta o mercado.
Eu acho que é importante dizer o seguinte: os clientes que têm seguro de crédito, que entraram nessa pandemia com cobertura de seguro, continuam com suas apólices, tá? Pelo menos na nossa corretora, todos os nossos clientes têm os seus seguros em vigor. Estamos tendo alguns problemas de limites, mas é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para baixo. Mas a tendência, quando você entra dentro de uma crise, que nem nós estamos entrando agora, o mercado trava. As seguradoras de crédito, elas não têm o menor interesse de angariar novos negócios, e ela simplesmente vai se concentrar em administrar a carteira que ela tem nos livros. Então, tem um motivo técnico também para as seguradoras travarem as suas vendas nas crises. Se as seguradoras fizessem um seguro na crise, você teria muitos oportunistas que fariam seguro somente no período da crise e, saindo da crise, cancelariam o seguro. Então, existe um motivo técnico para as seguradoras travarem as suas vendas em momentos de crise. Então, é fundamental que você tenha o seguro antes de você entrar na crise. E como no Brasil a gente está entrando em crises a cada 2, 3 anos, minha recomendação é sempre comprar o seguro quando você está nas vacas gordas, não nas vacas magras. E falando nisso, nós temos ainda setores, nós fechamos agora recentemente uma grande apólice no setor farmacêutico, por exemplo. Então, existem setores que ainda têm uma boa aceitabilidade pelo mercado. Então, áreas que acho que ainda têm uma boa aceitação no Brasil: farmacêutica, alimentos, bebidas, celulose, mercados de exportação. Esses mercados, sabe, a gente ainda consegue boas taxas e boas condições. Os demais setores que estão realmente sofrendo, vamos dizer, com essa crise, quem tem seguro está usando o seguro, sabe? Está usando seguro e está vendendo. Agora nós estamos sentindo o Brasil saindo dessa crise, a gente está começando a ver um crescimento nas vendas dos nossos clientes, e nós temos clientes em todos os setores do Brasil. Graças a Deus, a gente tem uma carteira bastante pulverizada em todos os setores. Nós estamos no setor agro, nós estamos no setor siderúrgico, estamos no setor têxtil, estamos no setor farma, alimentos, bebidas, enfim, estamos cobrindo basicamente todos os setores da economia brasileira. E esses clientes estão vendendo e estão recebendo as suas indenizações. E nós estamos ajudando também a administrar as insolvências. E o que acaba acontecendo num período que nem esse, por exemplo, a nossa corretora hoje, a gente deve estar investindo, eu diria, 90% do nosso tempo cuidando da nossa carteira de clientes. Nós temos mais de 50 bilhões de reais em vendas cobertas e, obviamente, nós temos clientes que estão com problemas. Venderam, os devedores não estão conseguindo pagar, precisamos prorrogar, temos prazos que têm que ser honrados nas apólices. Então, a corretora está investindo, eu diria, 90% dos seus esforços nesse momento para ajudar os nossos clientes nas prorrogações e, obviamente, na parte de sinistros. Então, nesses momentos é que realmente o seguro e as corretoras têm que mostrar serviço. As seguradoras de crédito e as corretoras têm que voltar com os limites, a gente tem que fazer os relatórios de crédito, a gente tem que elevar os limites de crédito nesses momentos de crise, temos que administrar os sinistros que estão entrando, temos que administrar as prorrogações das vendas. É um período complicado,
mas extremamente benéfico para o segurado quando ele tem um parceiro trabalhando do lado dele com essa preocupação e tem um interesse financeiro no resultado. Quer dizer, se a seguradora não ajudar nesse momento, vai pagar sinistros. Então, é extremamente importante. Então, como eu comentei, eu estou enfatizando porque realmente isso esse tem sido o nosso trabalho, né, durante essa crise, voltar os limites que foram reduzidos ou cancelados. E, olha, nós tivemos muito sucesso nisso. As seguradoras entram em pânico, reduzem os limites de crédito, aí os corretores e os segurados têm que voltar e devagarzinho a gente está conseguindo voltar com esses limites. E eu até estou pedindo para o meu pessoal no meu escritório fazer um levantamento de quanto que foi reduzido e quanto que nós já conseguimos voltar de limite de crédito. E é bastante, sabe? A gente realmente tem conseguido provar para a seguradora que esse negócio de você reduzir limites em cascata não é a solução. E realmente a gente tem voltado com esses limites devagarzinho, mas temos conseguido realmente voltar. Outro problema muito sério para nós aqui no Brasil, e que eu acho que pode ter passado despercebido para algumas pessoas, é a desvalorização cambial. E isso tem tido um efeito muito grande em cima dos limites de crédito das nossas apólices. De janeiro para julho, se não me engano, a desvalorização do real contra o dólar foi de mais ou menos 40%. E nós temos muitos clientes no setor agro, nós temos grandes fornecedores de fertilizantes, de defensivos, e a matéria-prima desses produtos é tudo da China ou da Europa. E, então, obviamente, o custo dessa matéria-prima ela tem que ser repassado no preço. Quando isso é repassado no preço, os meus clientes precisam de mais limite de crédito. Então, a gente tem trabalhado muito também nesse sentido. Tivemos bastante êxito em elevar os limites de crédito em função dessa desvalorização cambial. O que nós estamos enxergando muito nesse mercado, especialmente na crise, é que os fornecedores não querem mais ou estão querendo evitar de financiar os seus clientes. Eles querem passar isso para o banco, sabe? Eles querem passar isso para o mercado financeiro. Os nossos clientes querem o quê? Querem produzir e vender. Financiar, eles querem transferir essa responsabilidade para terceiros. Então, quem tipicamente fazia isso no Brasil são os bancos. Mas, como eu comentei, a gente tem feito vários CRAs, que são fundos para financiar o agronegócio, e FDICs, que são para justamente financiar também a indústria. Então, usando o seguro de crédito, a gente agrega uma garantia adicional que é muito bem visto pelos investidores, dá uma certa tranquilidade para os investidores colocarem o seu dinheiro dentro desses fundos. Uma outra coisa que é importante, que eu tenho certeza que a maioria dos senhores já deve ter notado, que nós, a partir de janeiro de 2018, nós tivemos uma alteração com esse IFRS 9, que, na verdade, de uma certa maneira, as provisões para devedores duvidosos ficou muito maior e muito mais, como se diz, eles elevaram as expectativas e as necessidades de provisões. E uma das maneiras de realmente reduzir o impacto do IFRS 9 é justamente usando o seguro de crédito para você realmente reduzir a necessidade de provisões. Então, com essa nova regulamentação, as empresas têm tido que ser mais conservadores nessa parte de provisões, e o uso de seguro de crédito tem reduzido essa necessidade de conservadorismo. Finalmente, como a gente já tinha comentado e como nós já prevemos,
a sinistralidade de 2018 e 2019 não vai se repetir em 2020. Longe disso, nós já completamos metade do ano e nós já chegamos em mais de 100% de sinistralidade. Então, esse ano não vai ser um bom ano e eu tenho minhas dúvidas se 2021 também também vai ser bom. Eu não acho que vai ser bom, acho que vai ser um ano complicado também. E é por isso que a gente tem que ter seguradoras investment grade com bastante reservas para poder pagar esses sinistros nas vacas magras. Então, 2020 e 2021 não serão anos bons para o mercado de seguro de crédito, mas estamos aqui para isso, justamente para atender os nossos clientes nesses momentos. É fundamental. E a última coisa que eu gostaria só de comentar sobre a crise, eu faço parte do Comitê de Crédito e Garantias do Sincor e da Fenacor, que é um órgão das empresas de corretagem de seguros, e nós estamos brigando arduamente junto com as seguradoras para ver se a gente consegue alguma ajuda do governo brasileiro para mais ou menos seguir o padrão dos governos europeus e americanos e asiáticos. Quando você chega nessas crises, as seguradoras de crédito normalmente eles reduzem limites de crédito e na Europa e nos Estados Unidos o governo entra e cobre justamente esse gap deixado pelas seguradoras de crédito. E isso dá uma grande vantagem comercial para esses países, especialmente nas exportações, e para manter a economia em movimento, mantendo a economia em movimento, as indústrias continuam em movimento e os empregos continuam, né? Que isso também é uma coisa fundamental. A gente quer manter os brasileiros empregados. Então, enquanto nós estamos falando aqui, eu sei que tem um grupo de brasileiros que estão realmente falando com o Ministério da Economia e tentando ver se o governo brasileiro também pode ajudar, especialmente as seguradoras de crédito e os segurados, reforçando os limites de crédito nesse momento. Esse é o momento que a gente precisa vender, nós precisamos produzir, precisamos criar empregos. Então, esperamos que o governo brasileiro, pelo Ministério da Economia, se sensibilize com o nosso pleito. Esse é um pleito dos corretores de seguros e esperamos que a gente seja atendido como os outros mercados estão sendo atendidos. A própria Suécia tem um plano do governo, a Noruega tem um plano do governo, a França tem, a Itália tem, a Alemanha tem, o Reino Unido tem, a Holanda tem, até Portugal. Eu sei que Portugal também estava com o plano praticamente aprovado, não sei se foi aprovado. A Espanha com certeza tem. E nos Estados Unidos e Canadá também eu sei que estavam trabalhando nesse sentido. E, obviamente, os asiáticos também, os governos também estão ajudando. Então, seria muito bom, muito benéfico para as empresas brasileiras se o governo brasileiro, através do Ministério da Economia, também ajudasse. Então, pessoal, isso é basicamente o que eu tinha a dizer. Eu sei que é muita matéria em pouco tempo, mas eu estou aberto para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer pelo chat, aí o Jonas pode me informar qual é a pergunta e eu vou tentar responder. Muito obrigado, Felipe. Parabéns, super interessante. Você consegue agora sair do shared screen para nós I'll try. It's not my strongest. Isso, você voltou. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Temos 5 perguntas, viu? Temos poucos minutos, mas vamos lá. Talvez o Pablo pode fazer a própria pergunta. Por favor, Pablo, você pode fazer unmute? Você colocou 2 perguntas, eu acho. Por favor. Oi, pessoal. Boa tarde. Primeiro, obrigado pelo tempo e oportunidade. Trabalho aqui no Banco Santander, na área de mobilização de ativos, e uma das frentes que a gente trabalha aqui é justamente a cobertura de risco e
O seguro de crédito é uma realidade bastante forte, como bem dito aí por vocês, no Brasil e fora também. Aqui no Santander Brasil a gente ainda está num aprendizado, e até por conta desse momento que eu tomei a iniciativa de participar aqui da conversa, e parabenizo a todos que organizaram o evento. A minha pergunta ela se dá em relação ao entendimento que gostaria que até que fosse confirmado o entendimento do tratamento do órgão regulador, aí leia-se o Banco Central do Brasil, em relação à mitigação de risco, mitigação de consumo de capital nos livros dos bancos, né? A gente sabe que no outros bancos centrais europeus, por exemplo, existe uma mitigação de consumo de capital, porém aqui no Brasil, até onde eu sei, não tem. Tem a cobertura do risco, mas não tem a mitigação do consumo de capital. E a minha pergunta ela se dá em relação a: existe algum movimento por parte das seguradoras em eventualmente acessar o Banco Central, com algum tipo de conversa nesse ângulo? Tem, Pablo, tem. É uma excelente pergunta. E eu vou te dizer, eu posso falar pelos corretores de seguros, tá? Nós tivemos lá no Ministério da Economia, nesse momento crítico, para falar sobre a parte do Covid e o suporte nessa parte de limite de crédito. E também eu sei que tem um grupo que, na verdade, está falando com o Bacen. Esse assunto já foi levantado no passado, tá, Pablo? E nós não tivemos muito êxito. Mas estamos voltando com esse assunto, tá? O nosso Comitê de Crédito e Garantias do Sincor, estamos conversando com o Bacen sobre isso, e não está sendo fácil essa conversa com o pessoal, tá? Hoje, ela realmente consome capital, não tem nenhum alívio de capital como existe nos outros países que você comentou, mas temos esperanças que isso vai mudar, Pablo, sabe? Faz todo sentido. O seguro de crédito, por ser uma pólice de seguro com riscos cobertos e riscos excluídos, ela é uma cobertura condicional. E isso que os bancos têm uma certa dificuldade de aceitar. E eu sei que tem bancos, que nem o seu banco, que enxergam o seguro de crédito com outros olhos, como realmente uma boa garantia, como ela é, na realidade. E eu acho que é uma questão de tempo, Pablo. Eu sei que nós entramos agora, recentemente, novamente com esse assunto, tá? Porque isso seria um grande driver para a venda de seguro de crédito, tá? Então, não posso te dar mais informações nesse momento, mas que tem gente trabalhando nisso, tem. Não, perfeito. Agradeço a resposta e a atenção. Eu imaginei mesmo que pudesse ter alguma coisa em aberto, mas sem muito o que poder falar nesse momento. Como você bem disse, a gente aqui no Santander olha de uma forma bastante diferente essa solução, né, do seguro de crédito, e até justamente por conta dessa política que a gente tem em relação ao produto, que todas as geografias acabam sendo consultadas e até mesmo, de certa forma, cobradas, né? E uma coisa que a gente tenta passar lá para eles é de que o consumo, né, de RWA, ele acaba sendo igual não tem uma mitigação, né? Não tem um tratamento diferente como é feito pelo Banco Central lá europeu. Tá. Então, acho que Pablo, eu vou conversar com o Comitê de Crédito e Garantia nos próximos dias. Se tiver qualquer novidade, eu passo para você via o Jonas, se tiver qualquer novidade sobre esse assunto, tá? Perfeito. Agradeço a atenção. E a outra pergunta não é, na verdade, uma pergunta, foi um pedido. Se pode ser compartilhado o material que foi exibido aqui na nossa conversa com todos os participantes. Sim, Jonas pode distribuir isso sem problema nenhum.
para todos. Perfeito. Bom saber, Felipe. Vamos mandar já hoje ou amanhã para todos os participantes. Pode, Perfeito, sim. pessoal. Tá, obrigado, Pablo, pelas perguntas. Obrigado. O Everton está perguntando aqui, Felipe, o segurado pode vender além do limite da seguradora? Pode, mas obviamente ele não está coberto pelo excesso. Então, por exemplo, se a seguradora aprovar 1 milhão e ele quiser vender 10 milhões, ele vai estar coberto por 1 e vai correr o risco por 9. Não tem problema nenhum. Ok. E vou ver se o Bueno quer passar a pergunta dele. Por favor, Bueno, você liga o microfone, faça um resumo da sua pergunta. Ok, boa tarde. Bueno, Departamento Sinistro da Cara de Risco Seguros. Bom, como eu sou da área de sinistro, assim, eu não enxergo muito o outro lado, que é a parte técnica e operacional da apólice, né? Da contratação do seguro e da renovação das apólices, né? Então, a minha pergunta é a seguinte. Bom, apesar de que o Phil já respondeu, já me colocou algumas situações, mas a minha pergunta é a seguinte. Com a atual crise mundial por conta do Covid-19, no momento em que o segurado mais precisa de limite de crédito para os seus clientes, no caso, clientes já existentes, as seguradoras simplesmente reduzem bastante os limites e muitas vezes cortam os limites, né? Então, eu gostaria de entender e compreender um pouco melhor essa dinâmica, porque, assim, ela corta e reduz, mas, assim, por um outro lado, eu não sei qual que é o receio, o medo da seguradora de pagar a indenização, porque, por um outro lado, se ela dá limite, ela também vai arrecadar bastante prêmio, então ela consegue balancear, né? Então, eu queria entender melhor, porque a hora que o cliente mais precisa, a seguradora se nega. Então, Bueno, essa é a história da nossa vida e é por isso que a gente existe. Então, as seguradoras fazem as reduções em momentos de crise, não todas, né? Porque você tem aquelas seguradoras que trabalham com limites não canceláveis, então essas seguradoras são obrigadas a manter os limites intactos pelo período de 12 meses. Agora, para aquelas seguradoras que operam com limites não canceláveis, os limites canceláveis, ela tem o direito. O que ela tem? Ela tem, na verdade, é tudo informatizado, obviamente, como você sabe, e você tem um rating para cada um dos devedores. E o devedor, o que a seguradora faz? Quando você entra numa crise, seja uma crise mundial, uma crise do país, ela vai fazer uma reavaliação dos limites e ela vai fazer um downgrade, não só do país, mas também dos compradores naquele país. Então, quando ela faz o downgrade, ela automaticamente reduz a sua exposição. É uma precaução que ela toma. Agora, nem sempre essa precaução ela é correta e justa, porque você tem grandes empresas aí que estão funcionando muito bem paralelamente à economia do país. Então, aí é onde vem, vamos dizer, o trabalho do corretor. Como você sabe, eu acabei de falar que a gente investe 90% do nosso tempo nesses momentos reativando esses limites de crédito, pagando sinistros e administrando essas prorrogações. Então, é nesse momento que o corretor de seguros tem que brilhar. Esse é o momento que a gente tem que estar trabalhando do lado do nosso segurado para aumentar os limites e a seguradora está defendendo os seus interesses. O interesse dela é reduzir sua exposição, tá? E ela vai fazer esse papel. Agora, o papel do corretor e do segurado é exatamente o oposto, é defender os limites e voltar aos limites. E as seguradoras têm voltado, você é prova disso, a gente tem conseguido voltar com bastante dos nossos limites e quem trabalha mais recupera mais os limites. E é isso que a gente tem feito nessa pandemia. Esses últimos 5 meses, a nossa vida tem sido bater nas seguradoras para voltar limite de crédito, como você sabe.
Perfeito. Ok. Temos uma pergunta da Maria Rita aqui. De ordem mais prática, qual seria o custo médio para a empresa em relação à carteira de recebíveis em porcentagem, quando da contratação desse tipo de produto? E a segunda pergunta Aqui, porque minha internet está um pouco instável, mas acho que se tiver alguma dúvida eu adiciono aqui a pergunta, mas essa é a primeira pergunta. Então, Maria, é uma boa pergunta e é uma pergunta bastante difícil de responder pelo seguinte. Vamos, primeiro, cada setor tem as suas características, tá? Então, a gente tem setores que são mais propensos a sinistros do que outros, tá? Nós temos setores, por exemplo, onde o que vai influenciar na taxa de seguro é o setor onde, vamos dizer, você está vendendo, que setor que você está operando, o prazo de vendas que você está concedendo para o teu cliente e o nível de concentração que você tem na tua carteira, tá? Então, para te responder, eu vou tentar te responder, mas é uma coisa bem difícil e eu vou te falar assim taxas que a gente está trabalhando fora da pandemia, tá? Então, nós temos um range de taxas que variam, e normalmente tem várias maneiras de você cobrar, sabe? Você pode cobrar sobre os limites de crédito, você pode cobrar pelo exposure, você pode cobrar pelo volume de vendas cobertas, tá? O que a gente mais usa é o volume de vendas. A gente cobra, como a gente está cobrindo, vamos dizer, a carteira do cliente, a gente acaba, é mais fácil para você administrar essa cobrança em cima das vendas. Fica muito fácil você fazer esse cálculo. Então, em cima das vendas, a tua taxa pode ser tão baixa, temos taxas de 0,03% e taxas que podem chegar a 1% ao ano, certo? E isso depende muito do setor, sabe? Nós temos setores, por exemplo, eu comentei, setor de alimentos, por exemplo, é um setor onde você tem um giro rápido, você tem um prazo médio de 40 a 60 dias, e você tem, por exemplo, o setor de defensivos agrícolas, que nós trabalhamos com prazo safra, que pode ser até 365 dias. Então, obviamente, isso vai diferenciar um pouco a taxa, tá? Então, outra coisa que também é muito importante é a sinistralidade da tua carteira. Se você tiver uma carteira sadia, a tua taxa vai ser muito menor. Se você tem uma carteira que você tem perdas todo ano e você quer cobrir essas perdas, obviamente a tua taxa vai ser um pouco maior. Então, eu não sei se eu te respondi apropriadamente, mas não é uma pergunta muito fácil de responder, Maria. Sim, eu imaginei. A gente, na ERI Consultoria, a gente trabalha, tem esse perfil mais do middle market, por isso que eu queria ter uma ideia. Muitas vezes empresas familiares, né, de middle market, por isso a pergunta olhando para o industrial no Brasil que não está habituado a contratar esse tipo de serviço e quer ter uma noção do quanto que isso impacta nos financials. Claro que tem todo o benefício que você mencionou antes, então era para a gente ter uma ideia do... O que eu vou te dizer, Maria, que eu acho que é importante, que você que é uma consultora para o que você acabou de falar, o que eu sempre escuto, o que eu escuto muitas vezes é: mas as minhas perdas não são menores do que o prêmio que você está propondo. Agora, isso não é uma maneira correta de analisar o problema, porque quando você está olhando assim, você está olhando para trás, você está olhando no retrovisor, baseado na tua experiência passada. E nós sempre temos que olhar para frente. E a gente não sabe o que vai vir para frente, a gente não sabe quais das empresas vão quebrar. Mas eu só vendo para AAA, ou eu só vendo para corporações, ou eu só vendo para grandes empresas. Bom, a gente tem vários exemplos aqui no Brasil de grandes empresas que quebraram. E empresas que a gente nunca imaginaria que quebrariam. Então, é muito importante que o comprador ele realmente enxergue isso e
e entenda que esse produto é um produto para ajudar ele a vender mais e com mais segurança. Então, tem que olhar para frente, não adianta só olhar para trás. E olhando para frente, no mundo que nós estamos hoje, é complicado. É difícil você fazer previsões indo para frente. E o ideal para o administrador de empresas é tirar surpresas. Ele não quer surpresas, ele não quer ter que explicar para um conselho ou para um dono de uma empresa que ele perdeu 10% do lucro ou 15% do lucro numa RJ, por exemplo. Uma RJ, uma recuperação judicial, é muito difícil de prever. As falências a gente ainda consegue prever, é uma coisa um pouco mais fácil de prever. Agora, uma RJ é uma coisa mais complicada de você prever. Então, quando um cliente ou um prospect fala para mim, poxa, mas o meu prêmio está maior ou está igual às minhas perdas históricas, ele está olhando para trás, ele não está olhando para frente. E se ele está olhando para frente, ele quer aumentar o mercado dele, ele quer vender mais, é um mercado diferente. É um mercado diferente. Então, eu te falo que vale a pena, Maria. Eu convenço o teu cliente que vale a pena fazer o seguro. Muito bom. Felipe, acho que é melhor começar a encerrar, né? São 13h15, a gente pensou até as 3 horas, né? Sei que as pessoas têm outros compromissos, mas não termina aqui, né? Temos perguntas, eu vou passar para você. Você também falou que você vai passar seu PowerPoint para a Câmara, né? E nós vamos mandar para todos vocês. E mais perguntas para Felipe, com certeza ele vai responder. Então, a conversa continua, não é isso, Felipe? Sim, senhor. Estamos à disposição da Câmara e dos membros da Câmara e o pessoal que foi muito gentil aí para entrar nesse live e escutar. Eu sei que é um assunto um pouco pesado, mas eu acho que é um assunto relevante, é um assunto importante e é um negócio que demora para maturar, né? A gente sabe que uma decisão de comprar uma apólice de seguro de crédito é uma decisão pensada, é uma decisão que realmente, na hora que você decidir entrar nesse negócio, é uma coisa que pode demorar 1 mês ou 2 meses ou até 3 meses para fechar. Então, não é um contrato simples, é um contrato que exige muito trabalho. Então, eu estou à disposição da Câmara, dos membros da Câmara, para ajudar no que eu puder ajudar. Tá. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Paraguai. Victor. Paraguai, por favor, Paraguai. Pode fazer a pergunta. Escutei atentamente a consulta da Maria. Eu acho que você deu a melhor resposta. Além de haver sido uma excelente palestra, essa é a melhor resposta. E, sinceramente, considerando os riscos que uno corre no negócio, é pouco que tem que pagar. E acho que é muito viável trabalhar com seguro de crédito. Muito interessante. Gostei muito da sua palestra e de suas explicações. E, sinceramente, estou muito interessado em encontrar com você um mecanismo para poder trazer o produto ao país. Não sei se aí alguma outra pessoa já também, mas não importa. Eu sou sai para todos e eu acho que é espaço. Tenho muita experiência no setor agrícola, comercial e estou seguro que vou conseguir muita gente interessada nisso. Assim que, por favor, me passa no meu correio os dados finos, o que eu preciso saber e para encontrar um mecanismo para voltar esse operativo aqui nessa região. Por favor, filho. Eu vou me corresponder com você, Victor, ok? Obrigado, Victor. Perfeito, gente. Muito obrigado a todos. Até o próximo evento. E a gente manda as informações sobre os próximos eventos. É o PowerPoint também de hoje. Obrigado mais uma vez, Felipe. E o Credit Risk Seguros. Parabéns. E uma boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Tchau, valeu. Um abraço a todos. Graças. Boa tarde, abraços. Tchau. Aí, por exemplo, se eu olhar aqui, ó, se eu abrir essa lupa,